Eu vou repercutir nesse vídeo a destruição do nosso meio ambiente. Eu vou trazer números estarrecedores sobre a abrangência de áreas queimadas no Brasil no ano de 2024. E sabe o que eu estou sentindo muita falta? Daquele chilique histérico, histriônico de artistas, de certos jornalistas, inclusive gente de fora, né? Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg e entre outros personagens de Hollywood. Essa gente parece que desapareceu. E quando falam alguma coisa, pelo menos no que eu vejo, é sempre culpando as mudanças climáticas e não necessariamente o governo. Quando era Bolsonaro, eu me recordo que as críticas eram muito veementes em cima da gestão de governo. Falava-se das mudanças climáticas, mas dava um peso gigantesco para o governo. E eu fico me perguntando, nos Estados Unidos acabou de ter as queimadas na Califórnia, ainda estávamos no governo Biden. Agora que o Trump assume, será que a próxima queimada que ocorrer na região vai ser culpa das mudanças climáticas predominantemente ou vai ser culpa de Trump e sua administração? Façam as suas apostas. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu começo trazendo aqui esse vídeo da Globo News, que traz alguns números impressionantes e um tanto quanto assustadores. Na sequência, eu vou repercutir uma reportagem da Oeste que trata sobre este mesmo estudo, sobre este mesmo levantamento. Começando. A gente teve lá em 2019, né, uma queimada em 18,1 milhões de hectares. Esse número, ele em 2021 conseguiu cair para 14,1 milhões de hectares e 2021 em diante só aumentou e agora em 2024 foram 30,9 milhões de hectares queimados. Notem, pessoal, que de 2021 para cá praticamente dobrou. Aliás, mais do que dobrou, né? Porque em 2021 a gente teve 14 milhões de hectares queimados. Agora está em 30,9, mais que o dobro. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Não tá fazendo falta aquele chilique histérico que a gente costumava ver quando era governo Bolsonaro? Vocês não estão sentindo essa falta? Porque agora, como eles terceirizaram para mudanças climáticas, é parte dessa galera, então meio que automaticamente o chilique baixa. Mas é uma hipocrisia, né? Para mim é uma baita de uma hipocrisia. Mas seguindo aqui. Isso que corresponde, Camila e amigos do Conexão, ao território da Itália, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade, né? São cerca de 300 mil quilômetros quadrados e isso cabe inteiro dentro do estado do Maranhão. É como se o estado do Maranhão quase por completo fosse queimado no ano passado aqui no Brasil. Nessa outra tela a gente tem a situação dos biomas, né? Porque como você disse, o bioma mais afetado foi realmente o bioma Amazônia, com mais da metade desses 30 milhões queimados. A gente está falando aí de uma área de 17,9 milhões de hectares que foram queimados. Logo depois vem o Cerrado com 9,7 milhões de hectares. Aí depois o Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga também. Mas eu chamo a atenção da Mata Atlântica, pessoal, porque a Mata Atlântica em 2024 ela conseguiu superar a soma de todos os outros anos anteriores. Então o que foi queimado em 2024, né, 1 milhão de hectares, corresponde a tudo que foi queimado em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Vocês viram que impressionante isso, galera? O que foi queimado em 2024 supera o que foi queimado em 2019, 2021, 2022, 2023. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Vou até voltar aqui porque se fosse governo Bolsonaro, meus amigos, meu Deus do céu, mas vamos lá. 1 milhão de hectares corresponde a tudo que foi queimado em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 somados. Somados. Essa é a realidade aqui da Mata Atlântica no Brasil. Meu, isso aqui é medonho. Isso aqui é simplesmente assustador. É injustificável tamanho silêncio dessa galera de esquerda. É simplesmente injustificável. Agora vamos entrar nessa reportagem da Revista Oeste. Áreas queimadas no Brasil aumentam quase 80% em 2024. É breve, vale a pena, porque esses números a gente tem que reforçar, porque isso aqui é um escárnio. Isso aqui, para quem atacava o governo Bolsonaro por causa do meio ambiente, isso aqui é inaceitável. Em 2024, no segundo ano de Lula, as áreas atingidas por queimadas no Brasil aumentaram 79%. Em relação a 2023, em relação ao ano que era já sob gestão do próprio governo Lula. Segundo dados do Monitor do Fogo, ferramenta do MAP Biomas, foram queimados 30,8 milhões de hectares, uma extensão superior ao território da Itália. Desse total, 73% eram de vegetação nativa, com 25%
25% correspondentes a formações florestais, destacando o impacto sobre áreas naturais. O ano de 2024 registrou a maior quantidade de áreas queimadas desde o início dos registros do Monitor do Fogo em 2019. Em entrevista ao Poder 360, Anne Alencar, diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e coordenadora do MAP Biomas Fogo, descreveu 2024 como um ano atípico e alarmante, devido ao aumento significativo das áreas queimadas. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com 17,9 milhões de hectares incendiados. O Cerrado registrou 9,7 milhões de hectares atingidos pelo fogo. No Pantanal, foram queimados 1,9 milhão de hectares, enquanto a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pampa registraram 1.330.000 e 3,4 mil hectares, respectivamente. Entre os estados, o Pará foi o mais atingido, com 7,3 milhões de hectares queimados, representando 24% do total nacional. Mato Grosso e Tocantins seguiriam com 6,8 milhões e 2,7 milhões de hectares queimados, respectivamente. No governo Lula, o número de incêndios florestais foi o maior em 15 anos. O Brasil registrou 278.229 focos de incêndio ao longo de 2024, no segundo ano do governo Lula, o maior número desde 2010. Os dados são do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em relação a 2023, houve um aumento de 46% nos focos, que somaram 189.891 naquele ano. Os números elevados de queimadas geram críticas à administração petista, cujos integrantes eram contumazes críticos com relação à política ambiental do ex-presidente Bolsonaro. De janeiro até novembro, o fogo atingiu uma área de 297 mil quilômetros quadrados no Brasil, equivalente à do Rio Grande do Sul, segundo dados do Monitor Fogo, da plataforma MAP Biomas. O índice representa um aumento de 90% em relação ao mesmo período de 2023. Que já era governo Lula. O número acumulado nos primeiros 11 anos de 2024 é o maior desde 2019, quando começa a série histórica da ferramenta, que segue metodologia diferente da do INPE. A seca histórica de 2024, intensificada pelo fenômeno El Niño, foi um dos principais fatores que impulsionaram os incêndios. E aqui para vocês verem como não é implicância da minha parte, como há uma seletividade, eu vou pegar aqui uma reportagem do ano passado, de junho de 2024, onde o Poder 360 fala o seguinte: em 2020, Marina culpou o governo Bolsonaro por incêndios no Pantanal. Em 2024, ministra fala em mudanças climáticas, seca e ação humana. Os focos de incêndio aumentaram 26,3%. Isso aqui é referente a junho do ano passado. É claro que aqui, quando a gente lê Marina, dá para ler também boa parte da imprensa tendo esse comportamento, da classe artística, de culpar o governo em si, relativizando questões climáticas. Eu vou entrar aqui nessa reportagem que é curta, mas só para vocês verem o nível da seletividade. Então aqui a matéria, que é de 25 de junho de 2024, fala o seguinte: em 2020, a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a gestão do ex-presidente Bolsonaro durante incêndios no Pantanal, ao afirmar que a criminosamente desproporcional era a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiras. É a atuação pífia, de puro faz de conta, onde o que vem sendo feito é muito mais em função do trabalho árduo dos servidores públicos abnegados e do esforço de voluntários comprometidos com a causa ambiental. Isso a Marina Silva falando em 2020, criticando a atuação do governo Bolsonaro. E a reportagem aqui traz a publicação dela falando exatamente isso. Tá? E aqui a própria reportagem fala o seguinte: atual cenário, isso junho de 2024. Já em 2023, enquanto está à frente do Ministério do Meio Ambiente, Marina atribuiu às causas dos incêndios do Pantanal a ação humana criminosa, a pior seca dos últimos 70 anos e ao impacto das mudanças climáticas. Agora, a culpa não é do governo Lula, até porque ela seria a culpada maior, é a responsável por essa pasta. Então, só para vocês verem essa mudança, quando é um governo de direita, esquece-se um pouco a questão de mudanças climáticas, outros fatores, e culpa-se primordialmente o governo de direita.
Quando entra um governo de esquerda, aí muda a postura. Aí culpa-se natureza, culpa-se mudanças do clima. É isso que eu quero expor para vocês. Essa seletividade que me irrita profundamente, porque empobrece o debate público. Eu não vou aqui falar que, obviamente, tudo é culpa do governo Lula. Meu ponto é a postura, é a militância de parte da imprensa, de boa parte da classe artística, nacional e internacional. Isso é o que mais me incomoda. O debate fica muito enviesado e pouco sério. Até mesmo perde a credibilidade, porque as pessoas começam a notar que muitas vezes não era pelo meio ambiente que essas pessoas lutavam histericamente, até comovia. Tinha gente que gravava vídeo chorando, artistas, até comovia, dava a impressão que era genuíno. Aí o tempo foi passando, saiu o governo de direita, entrou um governo de esquerda e a gente vê uma guinada nessa indignação e meio que livrando, não estou generalizando, mas muitos que antes tinham chiliques nos tempos de Bolsonaro com o meio ambiente, quando saía qualquer fumacinha na floresta, hoje ou estão em silêncio ou estão mais culpando mudanças climáticas do que atribuindo culpa para o governo. Só que esse modus operandi era muito diferente quando era com o Bolsonaro. É esse ponto que me incomoda, é isso que me irrita. Era isso que eu queria repercutir com vocês, era essa minha análise que eu queria abordar. O que mais me incomoda é a hipocrisia e o chilique seletivo. Deixe nos comentários o que vocês estão achando desses números impressionantes da queimada. Se vocês concordam com essa minha leitura da seletividade da esquerda e do empobrecimento do debate por causa disso, porque quando a gente vê que é hipócrita, quando não é genuíno a defesa de uma causa, porque tudo vai depender do governo que está governando o país em questão, se tudo depende do governo, então perde-se muito a força da legitimidade da defesa da pauta, pelo menos do meu ponto de vista. Coloque nos comentários se concordam. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem um like. Isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Isso, sem sombra de dúvidas, ajuda demais. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem também. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Quantas pessoas já se arrependeram de ter feito L? A gente tem que trazer essa galera para o nosso lado. Porque não necessariamente em 2026 eles vão vir para a direita. Eles podem anular, eles podem votar numa outra alternativa à esquerda, e a gente tem que convencer que o lado da direita, principalmente do ponto de vista econômico, que para mim está associado com prosperidade e felicidade das pessoas, economia bombando é povo feliz, é povo comprando, não é poder de compra sendo corroído, por exemplo, que nem a gente está vendo agora. Entre outras coisas, pautas morais, pautas de família, que ao meu ver no espectro da direita são muito mais valorizados do que no espectro da esquerda. Enfim, a gente tem que convencer essa galera a vir para o nosso lado, estes arrependidos. Então, compartilhem, vamos sair da bolha. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram desta forma. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.